eu iniciei com o Zé Eduardo Siqueira, o Edson Silva e o Parlator aqui, esse processo de introduzir a conferência no processo de saneamento. Antes de existir Lei 11.445, eu já participei de mais de 30 conferências municipais de saneamento. E eu fiquei muito satisfeito e feliz de ter podido participar dessa conferência aqui hoje, onde eu vi iniciar um debate profundo de questões extremamente importantes para o município de São José do Rio Preto, né, que de forma clara e objetiva e transparente foram colocadas por técnicos na forma de diretriz, amplamente discutido, né, com profundidade, né, permitindo iniciar um processo de discussão, tenho certeza que caminhará dentro de São José do Rio Preto, colocando essa questão do saneamento num outro patamar no que diz respeito a controle social para esse serviço, que é uma coisa definida na Lei 11.445. Então, até em respeito a isso daí, eu queria conduzir essa plenária aqui com uma certa objetividade para que todo mundo que pôde participar desse processo pudesse acompanhar no final. Eu queria abrir, compor a mesa, como manda o regimento, chamando aqui duas pessoas, a doutora Ivani e o superintendente Luciano, para compor a mesa e iniciar essa etapa aqui, fazendo a leitura do regimento da conferência, né? Exatamente para a gente ganhar tempo, e em função desse regimento, a gente dá o encaminhamento aqui e finalizar esse processo. Vai ler o regimento agora da conferência, tá? A Luciana vai proceder esse regimento. Eu queria só compor a mesa. Você quer falar alguma palavra ou vamos direto no regimento? No final, vocês, até por uma objetividade, eu vou sugerir à mesa que a gente entre direto no regimento, na aprovação dele e encaminhamento, e no final a mesa faz uso da palavra. Correto, gente? Então, Luciana, você pode proceder à leitura? Alô? Só o da conferência, a parte da... Tá. Tá. Sim, rapidinho. A Conferência Municipal de Saneamento Básico será presidida pelo prefeito municipal e, na sua ausência ou impedimento, por um representante por este designado. Horário de credenciamento para todos os delegados e delegadas. Os delegados suplentes terão direito a voto somente na ausência do titular e desde que tenham efetivado o credenciamento no horário estipulado por esse regimento. Os trabalhos da Conferência Municipal de Saneamento Básico de São José do Rio Preto serão desenvolvidos com base na seguinte programação geral: mesa de abertura, leitura do texto base, grupos de trabalho, plenária final. O detalhamento da pauta da conferência será definido pelo GT, grupo de trabalho, que será responsável também pela proposição do regimento a ser aprovado no início dos trabalhos da conferência. A plenária final caberá referendar o que for aprovado nos grupos de trabalho, a aprovação das diretrizes que irão compor o Plano Municipal de Saneamento Básico. A mesa de trabalho da plenária final será composta por um coordenador do governo e 2 relatores. O coordenador procederá à leitura do relatório final e dos pontos que foram dissensos nos grupos de trabalho. O relatório final será votado globalmente, ressalvados os dissensos. Após a leitura e votação global, passar-se-á a discussão e apreciação dos dissensos. Apresentado o dissenso, a mesa abrirá discussão para manifestações favoráveis e contrárias, em igual número, até no máximo 2 minutos a critério da mesa. Encerradas as manifestações, proceder-se-á à votação. Não será permitido o levantamento de questões após ter sido destaque apresentado. As votações serão feitas através de crachá. A votação será definida por contraste e, em caso de dúvida, por contraste dos crachás, sendo aprovada por maioria simples. Iniciado o processo de votação, não serão permitidas questões de ordem, esclarecimento ou encaminhamento. No caso de empate, será colocado em nova votação apenas o item que teve a votação empatada para o desempate. Se persistir o empate, será decidido pela Comissão Preparatória Municipal mediante consenso. Bom, eu gostaria, então, de desaprovar os grupos, né, e, no final, a questão dos dissensos. Eu ia pedir para a Luciana fazer a leitura das teses aprovadas em cada um dos grupos. Aí, como as teses são conhecidas, nós iríamos exatamente nos pontos onde houve alterações da tese. Correto ou não? Eu queria propor esse encaminhamento, já que a plenária aqui é soberana. Todo mundo concorda com esse encaminhamento? Então, mesa, posso tocar? Até em consideração a brevidade que nós vamos ter que ouvir. Então nós vamos apresentar as diretrizes para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
A primeira questão colocada foi na diretriz 11, onde se estabelece as metas de curto, médio e longo prazo, se detalhou o período em que cada prazo estaria determinado, né? Então, de metas de curto de 0 a 4 anos, médio de 5 a 9 e longo prazo de 10 a 20. Aí nós tivemos um consenso também no nosso grupo, a modernização dos serviços de coleta. Pediram para incluir que não fosse só a coleta regular do caminhão, mas que também fosse a coleta seletiva, para modernizar, no caso da prestação desses serviços. Os pontos de apoio, que são equipamentos de entrega voluntária de materiais, só estava descrito que receberiam materiais recicláveis e resíduos da construção civil. Foi pedido que incluísse resíduos volumosos, que realmente está correto, porque esse é um equipamento público para isso, e até 1 metro cúbico de resíduos da construção civil. Isso está na lei, então a gente só esclareceu e determinou 1 metro cúbico. A questão da remuneração ou subsídios para as cooperativas deve ser uma prerrogativa a ser estudada e implementada no incentivo da organização de catadores. A questão dos despejos irregulares de entulhos em áreas públicas ou privadas, discutiu-se a necessidade de estabelecer penalizações aos infratores. No item 13.13, definir, cadastrar e responsabilizar os grandes geradores de resíduos de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como as empresas prestadoras de serviços de coleta. Isso está na Política Nacional, então nós trouxemos para as diretrizes do plano. 13.14, fomentar e valorizar, por meio de incentivos fiscais, econômicos ou por selos de qualificação, a aplicação da Política Municipal de Educação Ambiental, voltada à redução da geração de resíduos e ao exercício pleno da cidadania. E essa foi uma questão colocada para o controle social. Informar em tempo real a população, por meio do site da Prefeitura, sobre os projetos e ações pertinentes ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, convocando cidadãos, delegados, para discussão e validação final dos projetos. Bom, pessoal, aqui é o item limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Como vocês viram, foi debatido todos os itens e com uma discussão, de certa forma, profunda e técnica, inclusive com sugestões de inclusão de novos itens, a proposição de alterações de alguns itens. Consideramos que foi uma discussão altamente produtiva, tanto para nós técnicos, como o pessoal que pôde participar, né? Então, só prosseguindo aqui agora, a leitura seria do eixo drenagem urbana. Tá? O plano considerará como parte integrante a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias para o amortecimento e infiltração das águas pluviais urbanas, utilizando equipamentos e experiências nacionais e internacionais de sucesso, com especial atenção à Lei Municipal 10.290, de 2008, para contenção e reuso. A Política Municipal de Saneamento apontará a necessidade de centralizar as políticas e ações relativas à drenagem urbana em um único órgão municipal, garantindo a existência de um serviço público mais bem estruturado, definindo as formas de financiamento para a operação e manutenção desse serviço. Deverão ser buscados instrumentos de incentivo e ou penalização em relação ao escoamento superficial que se realize dentro dos limites estabelecidos. O Plano Municipal de Drenagem será revisado de 4 em 4 anos, com avaliação e revisão das metas, sendo apresentadas à população através da conferência, disponibilizando informações em tempo real para que seja possível o acompanhamento e controle por parte da população. Definir a bacia hidrográfica, uma das diretrizes, né, com base de estudo para a concepção das obras urbanísticas, priorizando o controle do escoamento junto às fontes geradoras e não constituindo obstáculos indesejáveis aos escoamentos naturais, de acordo com as legislações estaduais e federais. Disciplinar o uso do solo de forma a garantir a adequada permeabilidade deste, observando as especificidades locais. Priorizar ações de preservação e revitalização dos fundos de vale e atentar-se para a questão dos calçamentos, passeios públicos e outras. Priorizar o emprego de técnicas compensatórias em drenagem urbana para favorecer os processos de infiltração da água de chuva com consequente recarga do lençol freático
e minimizar o escoamento superficial que pode causar empoçamento e inundação, incentivando os processos de canalização aberta. Prever a implantação e manutenção em toda a área urbana consolidada dos dispositivos de microdrenagem, sarjetas, bocas de lobo, postos de visitas e galerias, de acordo com os critérios técnicos de engenharia, garantindo a maior permeabilidade do solo. Sim. Da mesma forma que o eixo resíduo sólido também teve muita discussão em cada um dos itens, com proposições de questões novas, né, e também alterações de algumas questões, complementação principalmente. Estava altamente qualificado em a questão da drenagem. Incentiva canalizações abertas. Hoje é proibido canalizações fechadas. Tá, não, tudo bem. Ali foi levantada essa questão, como se tratava de um reforço de uma diretriz ambiental, nós achamos que reforça uma lei federal. Nós trabalhamos com uma discussão ali, várias das questões aqui propostas já estão, inclusive, em leis regulamentares de São José do Rio Preto, mas nós entendemos que o plano, ele reforça essas diretrizes, algumas delas que já, inclusive, são leis e políticas no município, né, e aponta isso como uma diretriz futura para ser reforçada em termos de programas e metas e diretrizes, correto ou não? Então, a gente vai ver que reafirma muitas de questões que já estão, inclusive, implementadas também no município. Nós não tivemos essa preocupação de não colocar aquilo que, muitas vezes, já está na legislação municipal. Então, agora o Rafael vai proceder à leitura do grupo Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, onde a discussão também foi intensa, né? Durante cerca de 4 horas, repassamos cada um desses itens com um profundo debate, que eu considero extremamente importante e produtivo para esse processo, cumprindo plenamente os objetivos dessa conferência, que é deixar claro e trazer a população na discussão do que será o plano municipal, já para o processo de elaboração. Essa é a proposta da conferência. Isso aqui não substitui as audiências públicas regulares, previstas em lei, mas, pelo contrário, a gente amplia esse processo de controle social, trazendo para a discussão a população, no momento de discussão e de construção técnica, junto com os técnicos que, a partir de agora, ter nesse norte da discussão popular, essa oxigenação, né, que é sempre muito positiva do debate popular, para construir um plano à altura de São José do Rio Preto. Então, tá, eu acho que no final você vai ter um outro espaço, que eu acho que a gente tem que respeitar só a disciplina das coisas, e você poderá colocar isso no final. Bom, então, vamos lá, gente. O debate foi de muito alto nível, foi muito bom. 1.1. O município deverá implementar o programa de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos da malha hidrográfica do município, incluindo disciplina sanitária e ambiental e uso e ocupação do solo, controle da poluição direta e difusa, recuperação das áreas degradadas, controle da erosão, reflorestamento e recomposição das matas ciliares, controle da atividade agrícola e industrial, incentivar políticas de compensação àqueles que beneficiam qualquer forma de proteção ao meio ambiente, em especial aos recursos hídricos. Depois a gente tem correções ortográficas para serem feitas, normais. 1.2. O município deverá implementar programa de monitoramento da qualidade de água dos rios e córregos da malha hidrográfica do município, com vistas à detecção de presença de esgotos sanitários lançados irregularmente, sejam eles industriais ou domésticos. 1.3. O município deverá implementar programa de redução progressiva da impermeabilidade do solo urbanizado, com vistas a recuperar o melhor nível possível de capacidade de recarga do aquífero Bauru, incluindo programas de incentivo. 1.4. A utilização dos mananciais Rio Preto, Bauru e Guarani poderá ser reduzida de modo a permitir equilíbrio entre processos naturais de recarga e seu aproveitamento futuro para abastecimento público, industrial e agrícola. O município deverá realizar estudos de viabilidade para a utilização de novo manancial de superfície. 1.5 foi criado. O município poderá utilizar novo manancial de superfície alternativa, liquidando antes todas e qualquer políticas de perdas físicas sem sucesso e alternativas de reuso de água, viabilizados por estudos profundos, específicos e aprovados com ampla participação da população.
O município deverá instituir instâncias formais deliberativas de atuação nos processos oficiais de gerenciamento de recursos hídricos, da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Turvo Grande, de modo a assegurar a viabilização de políticas acima definidas mediante interação com as instituições de âmbito estadual estabelecidas. Tratamento especial deverá ser conferido à utilização racional do aquífero Guarani por outros municípios. Quanto à produção de água potável, o município poderá explorar a possibilidade de compartilhar esse sistema com outros municípios situados nas áreas adjacentes ao traçado da adutora, de modo a consolidar a legitimidade institucional do mesmo, promovendo a articulação com os municípios vizinhos para a proteção e produção de água. 2.2. O município deverá implementar programa de recuperação e modernização dos poços existentes, tanto do Guarani como do Bauru, bem como do sistema Rio Preto, especialmente após a entrada em operação do novo sistema de produção, o qual permitirá flexibilidade de parada das unidades para esse fim. 2.3, ok, pode passar. Quanto à distribuição de água potável, 3.1 está ok. 3.2, instituir programa permanente de redução e controle das perdas físicas e comerciais, especialmente como contrapartida da construção do novo sistema de produção. Para este fim, o município poderá aproveitar as facilidades propiciadas pelo Manual sobre Contratos de Performance e Eficiência para Empresas do Saneamento do Brasil, 2013, editado pelo Banco Mundial, IFC, mecanismo pelo qual é contratada a empresa que se responsabiliza, por conta e risco e sem ônus para o poder público, pela redução das perdas, sendo remunerada apenas em função dos resultados efetivamente alcançados. Número 4.1. Implementar programa permanente de detecção, fiscalização e eliminação do lançamento clandestino de esgoto doméstico e industrial na rede de drenagem de águas pluviais. Estimular campanhas de conscientização e esclarecimento da população sobre essa diretriz. Vamos descendo para o 5.1. Ampliação imediata da capacidade de tratamento da ET, com execução das unidades projetadas para o final do plano. Estudar modelos alternativos de tratamento de esgoto. 5.2. Completar o mais breve possível a rede de coletores tronco ainda faltante. Concluir as obras de transporte de esgoto do Distrito Talhados e a ET. 5.3. Implementar sistema de produção de energia elétrica a partir de resíduos da ET, buscando autossuficiência energética e distribuir, comercializar o excedente. 5.4. Avaliar tecnologias e implantar sistemas de produção de água de reuso e sua comercialização para usos menos exigentes em detrimento ao uso de água potável. Ok? É uma que foi incluída. Vamos descendo. Aqui, ó, 7.1. Implementar normas de gestão tarifária que assegurem cumprimento do requisito regulamentar de modicidade tarifária, pelo qual se estabelecem tarifas necessárias e suficientes para a prestação do serviço público adequado, expressos pelos princípios da regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, segurança e cortesia. Incentivo pelo uso racional da água. Vamos descendo. Ok. Aqui no 8.4. As atividades de regulação e fiscalização com controle social não deverão ser delegadas a agências pertencentes a outros estados, outros entes federados. Descendo. Olha, foram incluídas diretrizes propostas pelos delegados do nosso grupo, que eu vou ler a seguir. Foram incluídas. Incentivar o reuso, a redução do consumo, além de boas práticas que evitem o desperdício de água, através de políticas públicas e educação ambiental. Mais uma diretriz que foi incluída. Quanto à mobilização e execução do Plano Municipal de Saneamento, o município deverá aumentar de forma consciente a quantidade de funcionários nos órgãos públicos, diretamente relacionados com a execução deste plano, bem como promover a capacitação e valorização dessa demanda. E outra diretriz que foi incluída pelo nosso grupo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, em sua elaboração e execução, deverá garantir o controle social com participação popular. Foram essas as questões que foram colocadas num debate de muito bom nível,
E que foi um grande... nós não acabamos não digitando, né? Então tá. Então tem uma outra moção que na verdade... você pode repetir, Gustavo, por favor? É uma moção, na verdade, não é uma diretriz, né? Depois, né? Não, mas ele está apresentando que foi aprovado dentro do grupo, Pimenta. O grupo aprovou por unanimidade, que é a criação do Código Ambiental do município de São José do Rio Preto. Foram essas, Pimenta? Tá. Então conforme previsto no estatuto, né, a ideia é a aprovação global dessas teses e abertura de um espaço para os dissensos logo em seguida. Então, eu acho que, como foi consensuado todas as proposições aqui, é quase que automática. Que tem alguém que é contra a aprovação global das propostas? Do que está aqui? Não, os dissensos vão ser depois. Primeira aprovação das teses. Tudo bem? Aprovado por unanimidade? Ok? Então, agora a gente abriria espaço para os dissensos. Segundo o regimento, né, nós teríamos aí um prazo para isso, e poderia apresentar. Quem se inscreve para colocar os dissensos? Paulo e Gustavo. Paulo, você quer vir aqui na frente fazer ou faz aí mesmo? Pode apresentar. Aí as meninas estão registrando aqui. Tá. Né, sobre a questão dos resíduos sólidos, a gente já vem debatendo isso, a gente saiu até como delegado para Brasília para falar sobre os resíduos sólidos, fez a conferência, não fez a conferência municipal, fez a regional e municipal junto. Aí a gente saiu para São Paulo e a gente conseguiu, assim, nessas indas e vindas, um contato mais perto da questão dos catadores. Então, aí foi falado assim da coleta seletiva, que é importante elaborar ela dentro da cidade. Eu gostaria, porque a gente levou isso para todos, até para Brasília isso. Por exemplo, o caminhão, quando faz essa coleta seletiva, ele levar essa coleta seletiva direto para a empresa de catadores, né, para a cooperativa. Por quê? Isso facilitaria, daria um pouco mais de humanidade para eles que estão na rua, no sol, na chuva, à noite, que a gente, às vezes eu fico à noite, eu vejo eles de madrugada passando. Não sei. Solidariedade, não, inclusão social. Trazer essas pessoas, tirar elas dessa situação, né, que, infelizmente, o Brasil não deveria. E colocando esse caminhão de reciclagem dentro da cooperativa, porque ali só vai ter os resíduos secos, né? Então ficaria mais fácil para eles separarem. Só isso que eu queria colocar, porque... Vai receber mais um caminhão agora do governo do estado, por verba parlamentar, vai trazer mais um caminhão para ela fazer isso que você está falando. Os catadores de rua, vou dizer como área social, alguns, eles não querem fazer isso, eles querem continuar com o carrinho andando, tá? Mas a política de assistência, a linha da assistência já foi embora. Ela já é feita desse jeito, junto com o meio ambiente, na cooperativa. Tem um caminhão e vai receber mais um? Um caminhão vai receber mais um. Mas é aquele caminhão ou é um caminhão carga seca ou um caminhão... Como é que é esse caminhão? Ô Paulo, só o esclarecimento, isso que você falou já é previsto na Política Nacional, Lei 12.305, inclusive na hierarquia do plano, ele tem que seguir a implantação da coleta seletiva com inclusão social como uma definição da lei. Isso aqui já está previsto, quando se fala coleta seletiva, é nos termos da Lei 12.305. É que nós não pulamos alguns artigos, que eram um consenso, mas estão claramente previstos aqui, e, aliás, é atendimento da lei nacional. Né? Não pode existir nenhum plano que não obedeça essa diretriz, e na hierarquia das políticas, ela está no topo. Ela é a primeira programa a ser observado antes de implementar qualquer um outro. Então, eu acho, podemos registrar, está registrado aqui, mas está contemplado, a gente reforça isso daí. Então, essa questão, eu acho que não precisa nem votar, consenso, a gente partiria para a segunda questão de dissêncio, que é o Gustavo, correto, Gustavo? Ela está contemplada em partes, né? Porque 2 caminhões para fazer esse trabalho, né? Não, estou falando que está contemplado hoje, está contemplado nas diretrizes do plano. Sim, sim. Infelizmente, não no exemplo e na prática no município. Bom, você já sabe que eu vou falar sobre a participação popular.
né? A gente tem batido e questionado isso, não só aqui, em vários lugares. Porque só com a participação efetiva da população, não só no papel, é muito bonito escrever com controle social, com ampla participação. Mas para que essa participação seja efetiva, você tem que nortear e dar possibilidades de que ela aconteça. Quando você marca uma conferência municipal tão importante como essa, que já estava previamente agendada, vamos ser bem claros, né, que essa mudança ocorreu na quarta-feira, às 10 da manhã, que foi mandado o e-mail. Quando você marca uma conferência dessa, que seria de sexta e sábado o dia todo, quem tem trabalho, que tem que cumprir um horário, não poderia estar aqui hoje, não pôde estar aqui hoje. Tem algumas pessoas que têm horários mais flexíveis que podem estar aqui. Mas e esse pessoal, o cidadão trabalhador que tem que cumprir uma carga horária, ele não pôde estar aqui. Isso cerceou a participação da população, que é a maior população, que é a população que trabalha e é economicamente ativa. Como que a gente pode dizer, então, que nossa conferência teve a ampla participação popular? Não teve. Teve uma boa participação popular dos participantes populares que estavam aqui. E também do pessoal do Poder Público, porque eu já falei isso em outras pré-conferências. Acho extremamente importante a participação do pessoal do SEMAI, tem que participar, do Poder Público mesmo. Mas eu quero deixar aqui o meu repúdio. Poderia ter passado essa reunião toda para amanhã. Quem não tem um problema de trabalho pode ir no sábado. Então é isso que eu queria que se refletisse pelo Poder Público, das próximas conferências, e quem sabe também de outras que poderão acontecer, como foi falado. Isso não acabou, está começando agora, né? Eu espero que realmente isso seja cumprido, né? Todo mundo ouviu que toda a participação, tanto no plano, e isso a gente colocou até em deliberação, no plano, no desenvolvimento e na elaboração do plano municipal, nós queremos sim ter a participação. Outra coisa, eu gostaria muito que fosse passado para todos os delegados, e isso eu já falei na pré-conferência na Unip, um canal de comunicação entre os delegados. É a segunda vez que eu estou falando isso. O Passoni estava na Unip e ele lembra de eu ter falado isso lá. Também falei, também gostaria muito de que os delegados recebessem, apesar de ele estar em algum lugar do passado, em algum diário oficial, né, mas se a gente recebesse esses estudos todos que são citados, né, de viabilidade, que uma hora fala que já fez, outra hora fala que está fazendo, outra hora fala que nem sabe se tem. A gente queria saber todos os estudos. Porque, assim, a gente não pode pegar um estudo e colocar ele como o concreto. Nós vamos analisar estudo. Tem engenheiros, tem arquitetos, tem estudantes, tem biólogos aqui, que têm a capacidade de analisar esse estudo e discordar ou propor coisas a mais. Então, eu gostaria que toda essa documentação, documentos, projetos, relatórios relativos a isso fossem enviados nesse canal de comunicação, como foi enviado o e-mail que a conferência iria ser só sexta. É fácil, só anexar lá, acabou. Se for um arquivo muito grande, coloca no Dropbox, a gente vai e pega. Então é isso. Eu gostaria muito, gente, que vocês refletissem isso sobre a participação popular, que não foi efetiva. Isso que eu discordei do que você falou. Não teve um amplo controle social aqui, infelizmente. Bom, eu acho que não é questão de votação. Eu acho que a gente podia constar, registrar todas as falas. Agora vamos passar para a mesa, que também vai falar e registrar. Doutora, só para a gente, então, encerrar essa fase do dissenso, agora a mesa vai fazer as suas colocações. Tá bom. Primeiro, só o seguinte, o controle social, não há nenhum gestor que queira fazer uma boa gestão se ele não trouxer a população para trabalhar junto com ele. Então, acho que é uma coisa que me incomoda, pensar que nós fizemos todos os dias de manhã, de dia. Quando fizemos à noite, a participação foi mínima, foi menor do que as participações durante o dia. Então, durante o dia, não, nós tivemos gente no solo sagrado, estava mais de 60 pessoas e não eram do SEMAI. Nós tivemos participação popular, sim. O que a gente percebe? A população, infelizmente, talvez por isso que eu falei,
Hoje é o começo. A população não está acostumada a fazer esse tipo de discussão. Talvez nós tenhamos que ser menos técnicos, os estudos estão falando, então apresentar alguma... Eu acho que esse é um processo para fazer. Levar para a sociedade, através dos postos de contato, filme, mostrando o que ela pode fazer, fazermos um trabalho aí na gerência de relacionamento com o usuário, por exemplo, de visita casa por casa, dizendo, olha, o seu valor, o que a sua água é, o que nós estamos votando, porque eu sinto o seguinte, chamamos a população, mas ela dificilmente tem respondido a esse tipo. Eu tenho impressão que é porque ela... Você fala, inclusive, disso, você fala até de fazer uma paralela. Por que a paralela não teve presente hoje? Você vê que chegou à noite, as pessoas que a gente gostaria que ficassem vão embora. Então, por quê? Porque à noite eu tenho janta, foi o que falaram. À noite, o popular falou, eu tenho janta, eu tenho marido, eu tenho que estar lá com meus filhos quando eles chegam. Então, o usuário que a gente quer, ele tem problema. Sábado, de manhã, estão trabalhando. Entendeu? Então, existe essa questão, inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estudar. Nas próximas, vamos fazer uma de manhã, vamos fazer uma de tarde? Não morre aqui hoje. Mas eu digo para você, todo governante, duvido que o Valdomiro Lopes, prefeito, gostaria de não ter chegado aqui, chego aqui, ter encontrado essa plateia lotada. Na verdade, nós queríamos todo mundo aqui. Então, eu acho que falta ainda o despertar dessa população no sentido de água, esgoto, resíduos, e etc. e tal. Vocês fazem parte de uma associação. Mas cadê o pessoal dessa associação? Tem que trazer também. Quantos você trouxe com você? Entendeu? Quantos que, quando a Cida Maracanã veio... Fiquei brava, Davi, eu não quero só você, eu quero todas as associações de bairro. Por isso, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Mas e a noite na CIRP? Nós fizemos a noite na CIRP. Então, essas são ideias que a gente vai abrindo, mas... Eu não tenho repúdio. Eu acho o seguinte, repudiar é dizer para a população, por que você não veio? Foi aberto durante o dia, durante a semana, de sábado e à noite. Por que você não veio? Então, não, a conferência foi mais para tratar com o delegado as diretrizes e puxarmos outras. O que terá que ser feito pelas audiências. Tá? Hoje era uma discussão muito mais pesada para delegados. Né? Para eles poderem falar o momento deles, foram eleitos. Tá? Mas a grande maioria pediu para fazer agora e veio. Pessoal, eu tá, acho só assim, estou te colocando, você pôs repúdio. Eu acho que esse repúdio não deve ser. Eu acho que esse repúdio deve ser dito a todos nós, que nós temos que aprender a tomar posse. Nós, como cidadãos, não estamos aprendendo a tomar posse da nossa cidadania. E acho que a gente tem que ensinar de novo, ir para a rua, mostrar, trazer. E talvez nesse texto de saneamento, ainda, Parlatori, a população ainda não aprendeu. Talvez é uma cidade grande, onde a água é abundância, onde não está preocupada com itens, nós tenhamos que fazer outros tipos de campanha, trazendo a população para perto. Tá? Acho que não podemos pecar. O desejo de cada um de nós aqui é que tivéssemos aqui uma plateia lotada. Daria muito mais força para tudo aquilo que a gente quer fazer. Tá? Só dizer que eu não tenho repúdio pelo coisa, eu tenho repúdio no sentido de que talvez nós estejamos pecando e não fazer a população entender esse direito que ela tem. Tá. Luciano. Vou ser rápido. Não existe nenhum ato sequer dentro do poder público que não seja amplamente estudado. Da mais simples travessia sobre a linha férrea, te dou um exemplo de uma reunião que vai acontecer amanhã entre os técnicos e um técnico de uma empresa prestadora de serviço, onde nós vamos estar na linha férrea discutindo qual a melhor forma de atravessá-la com uma adutora. E os projetos maiores que são contratados por empresas especializadas no ramo. Então, tudo é muito bem discutido. Com relação à disponibilização desse material na internet, a internet é um mundo muito amplo e muito vasto, porém muito promíscuo. Eu estou no poder de 20 anos de poder público na área gerencial. Desses 20 anos, eu recebi
muitas visitas de pessoas oferecendo serviços pautados no Ctrl+C, Ctrl+V. E durante 17 anos fui professor universitário orientando TFGs e monografias e vi esse mundo de perto. Então, esses estudos, eles estão lá no SEMAI, disponíveis para qualquer um que os queira consultar, ver, até produzir cópias em xerox. Mas a disponibilização deles na internet não é saudável para o sistema como um todo, porque amanhã eu vou ter o meu processo contratado, pago com o seu dinheiro, sendo copiado por um terceiro que vai estar vendendo na cidadezinha ali do lado. Isso não é interessante nem para você, nem para nós, nem para essa cidadezinha. Sim. Sabe o que você precisa fazer? Pegar o Machado de Assis que você tem na cabeceira da sua cama e encostá-lo, porque é romântico, é bonito, mas é romântico. Não funcionaria, você me desculpa, na prática não funcionaria. Bom, Só para a gente não foi muito importante essa discussão. Não estou falando que não vai ter. Está lá disponível para você ir lá consultar integralmente todos os processos que você queira. Colocar na internet, a gente vai agora, eu não consigo postar no e-mail um negócio que tem 18 volumes. Então, você tem que entender um pouco da lógica pública. Entrar dentro dela para entender um pouco da lógica. Tem uma lógica. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês. Essa discussão é extremamente importante. Como você mesmo disse, é o início de um processo que não tem fim. E, com isso, a participação da sociedade, seja pequena ou grande, é importante, é registrada. Ok? Pessoal, por último, eu queria agradecer, agradecimento especial, primeiro a todos, a diretoria do SEMAI, os técnicos que têm todo nos atende sempre de uma forma muito técnica, que abriu esse espaço para a FESP. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Parlatori, professor Parlatori e o Léo Max, dois técnicos que eu reputo aí da maior excelência nessa área de água e esgoto no Brasil, com um currículo técnico, ético e profissional que eu acho que não conheço ninguém no Brasil à altura. Então, eu tenho a maior honra e o prazer de trabalhar com esses dois técnicos, em nome da Fundação Escola de Sociologia Política, estar trazendo eles aqui, junto com outros técnicos também, que eu remonto da maior seriedade, como é o caso da professora Luciana, o professor Jean Sante, que não pôde estar aqui presente, que está com um filho operado de apendicite, hoje de manhã operou, e toda uma equipe técnica e de apoio, o Rafael, todo o pessoal da secretaria aqui, as meninas que estão aqui o tempo todo, e em particular agradecimento à Gláucia, que tem nos dado assim, um apoio fantástico, da gente se falar à noite e de madrugada, e preocupado, e a gente sabe da preocupação, a gente sabe de toda a dificuldade que foi esse processo aqui para o SEMAI, não é fácil um processo desse, mas eu tenho certeza que nós iniciamos, doutora Ivani, um processo novo em São José do Rio Preto, que faz jus à história dessa cidade no que diz respeito a saneamento, à política de saneamento, à preocupação ambiental, aos projetos que está aqui. Eu falo para a minha equipe que a nossa responsabilidade, nós já fizemos mais de 30 planos municipais, a nossa responsabilidade aqui é maior, porque a gente pega um município que tem uma história forte, e que nós vamos projetar o futuro dessa história, que já tem um acúmulo, no caso especificamente de resíduos sólidos, assim como água e esgoto, é uma grande responsabilidade para nós, e nós estamos fazendo o máximo para honrar essa responsabilidade que vocês nos confiaram. Então, muito obrigado, acho que foi uma etapa desse processo. Como nós falamos nas outras conferências, não se extingue aqui o nosso trabalho, pelo contrário, inicia aqui, nós temos uma jornada até, provavelmente, abril ou maio, de execução, e de poder voltar várias vezes para a população e para os delegados, apresentando esse trabalho, que é fruto, inclusive, dessa interação social que a gente fez aqui hoje e que deverá fazer em outras oportunidades. Eu queria agradecer muito a participação de algumas pessoas que eu vi aqui,
que enchem os olhos, pessoas que a gente sabe da maior seriedade da sociedade, engenheiros, advogados, economistas, além da participação popular, donas de casa, né? Então, por pequena que seja essa representação, ela é um retrato muito importante de pessoas que têm São José do Rio Preto, muito preocupada com a vida da cidade, com a cidadania, com a democracia. Esse é um processo novo que nós estamos fazendo nesse país. Nós falamos muito dos problemas que nós temos, que são grandes, mas é importante ver que nós estamos caminhando, particularmente quando nos paramos para planejar uma política com a importância que tem o saneamento. Um país que parou de planejar durante 30 anos, que não se deu o trabalho de planejar políticas públicas, hoje se vê frente à necessidade imperiosa da lei e da cobrança da sociedade, de planejar as políticas públicas e planejar esse serviço de saneamento. Nós que somos técnicos, e é fácil entender, que nada será efetivo e será duradouro nesse país, em termos de saneamento e infraestrutura, se não tiver um trabalho muito sério de planejamento, de controle social, de cumprir o que esse país está escrevendo em termos de política social e democrática. Eu, com todos os problemas que eu vivo ainda, com meus 56 anos, e eu acredito muito nesse país, por isso que eu vejo aqui, e é por isso que eu estou aqui. Não é uma questão meramente de dinheiro ou de um contrato profissional, porque nós temos um compromisso com esse país e com tudo de bom que a gente pode fazer e que acredito que a gente esteja fazendo. Então, me desculpe a emoção, doutor Ivani, mas realmente eu me sinto emocionado de estar à frente desse processo e me sinto orgulhoso de poder estar dando alguma contribuição. Muito obrigado e desculpe a todos, muitas vezes, a necessidade de ter que conduzir um processo que a gente sabe que está iniciando, e a gente não deixar que esse processo se contamine ou se perca, né, por uma questão, muitas vezes, formal, né, uma questão menor. Eu acho que aqui, mais do que a discussão formal de quem estava aqui representado ou não, está o conteúdo que foi discutido aqui hoje, a importância dos temas apresentados aqui, e está lá definitivamente esse processo de negociação e conversa em São José do Rio Preto. Então, mais uma vez, muito obrigado e desculpe aí o tom.